A paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos aqui iniciando mais uma live de estudo bíblico, né? Nós estamos aí na série de estudos Daniel e Apocalipse, estudando as profecias. Nós estamos aí, aleluia, glorificando ao Senhor, exaltando a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E, aleluia, nessa série de estudos nós estamos tratando sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, aprendendo a como interpretar as profecias, aprendendo como, aleluia, ler o texto bíblico e interpretar da forma correta, né? Decifrando aí as profecias de Daniel e Apocalipse. Lembrando os irmãos, né? Cumprimentando o pessoal que já está entrando aí, né? Presbítero irmão João Vitor, diaconisa Camila, aleluia, e família, né? Diaconisa Camila e família, aleluia, louvado seja Deus. Lembrando que hoje, né, nós estamos aí, esta live é a live de quarta-feira, é a live de amanhã, né? No entanto, nós estamos fazendo ela hoje e talvez por conta disso, né, algumas pessoas não estão informadas, né? Eu vi aí que alguns colocaram aí, alguns postaram, né, sobre a live, só que o post da live lá tá escrito quarta-feira, né? Então tem que informar que a live é hoje. Então você que já chegou, né, chama o teu irmão, né, passa um WhatsApp pro teu irmão aí, né, acena para ele lá, aleluia, fala para ele, olha, a live de quarta-feira é hoje, terça-feira. O pastor adiantou a live essa semana, tá? Isso só essa semana. Posteriormente, semana que vem a gente retorna para quarta-feira, né? Esse tempo de pandemia tá um pouco bagunçado aí, não no sentido de bagunça, mas no sentido de os dias de culto estão sendo aí alternados, né? A gente não está seguindo o mesmo cronograma de sempre. Então, quero pedir para você que já entrou na live aí, quero convidar você, pedir para você, chama alguém para estar com a gente, né? Chama mais alguém para estar na live hoje conosco. Lembrando que essa live era de amanhã, a live de quarta, e talvez a gente não vai conseguir aí tantas pessoas ao vivo devido a isso, né? O pessoal está esperando a live amanhã. Então conto com você que já entrou para tá mandando o convite aí para nossos irmãos, né? Para estar entrando, o pessoal que está sempre com a gente na live. E esse estudo ele é muito importante, né? Um estudo muito forte, um estudo que fala muito aos nossos corações, porque nós estamos falando aí de Daniel e Apocalipse, aprendendo a interpretar as profecias, né? Quero cumprimentar o diácono Alex, o presbítero irmão Amarildo, tá? Eu vou soltar aqui, vou mandar alguns convites aí, conforme você for entrando aí, aleluia. Ele tampa a minha tela aqui, mas eu já te cumprimento já. Só um segundinho, só vou mandar alguns convites para que mais pessoas possam entrar na live hoje. Por conta, né, devido à live ser amanhã, e nós estamos aí fazendo a live hoje. Glória a Deus. Deixa eu só enviar alguns convites aqui, que os irmãos possam acompanhar nessa live, que tenho eu, né, a certeza que é de muita importância, de muita valia aos irmãos, uma vez que trata de assuntos inerentes à palavra do Senhor. E, aleluia, são textos, né, que nós estamos estudando, que são textos difíceis, né, difíceis de interpretação. E esse ponto que nós estamos tratando aí, como interpretar as profecias, é de interesse geral, né, uma vez que são textos um pouco mais complicados, né. Nós vamos falando aí ao longo do estudo, né. Essa é a nossa quarta aula desse estudo. Quarta aula, você que chegou aí agora, nós estamos falando, né, na série de estudos Daniel e Apocalipse, aprendendo a interpretar as profecias, né? Então você que chegou aí agora,
já tem uma noção do que nós estamos falando, do que nós estamos estudando. E esses textos, né, nós vimos aí na divisão bíblica que são os textos mais complexos da Bíblia, né? Os livros mais complexos, Daniel e Apocalipse. Os livros proféticos, queridos, que estão nessa divisão que nós estamos estudando, eles 95% do conteúdo dos livros proféticos não se entende como se lê, né? São em linguagem profética. Nós já criamos uma tabela profética, uma tabela de conversão profética, para ficar um pouco mais fácil da gente entender sobre o que o texto está dizendo, e nós vamos seguindo aí, né? Nós falamos na aula passada sobre a estátua de Daniel, tá? Nós falamos na aula passada sobre a estátua de Daniel e nós vamos dar prosseguimento aí. Quero cumprimentar a irmã Edinalda, o diácono Rodrigo e família, a irmã Maíra, aleluia, o nosso irmão Mike Mocabe, o meu tio Elcio lá da cidade de Votuporanga, a irmã Loiane, Fernanda, aleluia, todo o pessoal aí que tá, Fátima Venâncio também está nos assistindo, Silvana Nascimento, que Deus abençoe, queridos. Vamos então fazer a nossa primeira oração e dar prosseguimento à aula de hoje, ao estudo de hoje. Amém? Ore comigo, você aí da sua casa. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e orar ao Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus grande, verdadeiro. Tu és aquele que tem nas Tuas mãos, Senhor, todo poder, toda, Senhor, graça e misericórdia. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, vá de encontro a cada vida, Senhor, que está ao vivo comigo nesta live, Senhor, assistindo. Senhor, meu Deus, porque são vidas que estão aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra, para aprender, Senhor, meu Deus, daquilo que vem, Senhor, meu Deus, do alto da Tua glória. Pai querido e Deus amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, meu Deus, neste momento por cada um, pedindo: abra os olhos, os ouvidos espirituais dos teus filhos, para que eles possam assimilar, aprender, entender a tua palavra nesta noite, Senhor meu Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, que a bênção do Senhor seja derramada, Senhor meu Deus, ó Pai, Deus, nas nossas, Senhor meu Deus, ó Pai, nas nossas vidas, que o Senhor venha, Pai, falar com cada um, que o Senhor venha derramar, Senhor, da Tua bênção e da Tua misericórdia sobre cada um, porque Tu és, Senhor meu Deus, um Deus de milagre, Tu és, Senhor meu Deus, um Deus de majestade, Tu és um Deus de honra e glória. Com cada vida, alcança cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos, pessoal chegando aí, Sidmar, Andréia, aleluia, nosso amigo Ludgero, lá da cidade de Itapajipe, a Samira, Deus abençoe, o Afonso também, o filho do casal, Neto, meu amigo pessoal aí, a paz do Senhor, Deus abençoe a cada um dos irmãos, né, pessoal que está nos assistindo nesta noite. Queridos, vamos então dar início, tá bom? Vamos dar início, vamos iniciar, aleluia, na verdade, damos início, né? Vamos prosseguir, Mairani, a paz do Senhor. Vamos prosseguir, queridos. Prosseguir aí com a nossa live. Vamos dar uma recapitulada aqui. Você que chegou agora, nós estamos falando de Daniel e Apocalipse. Tá? A temática do nosso estudo é Daniel e Apocalipse, aprendendo a interpretar as Escrituras. Nós já fizemos a divisão dos livros bíblicos, colocamos uma pontuação básica para entendermos a Escritura, como a divisão dos livros, o escritor da Bíblia, o autor da Bíblia, os escritores da Bíblia, quem foram, quantos foram, falamos sobre, aleluia, fizemos a conversão profética, né?
com as duas formas mais clássicas de interpretar a Escritura. Né? Quais são as formas mais clássicas de interpretar a Escritura? Falamos na aula passada. Primeiro é o texto bíblico que me responde, sendo que os textos mais fáceis explicam os textos mais difíceis. Segundo ponto é o olhar histórico. Eu olho para a história e a história me responde, aleluia, e me mostra o resultado da profecia. Essas são as duas formas mais clássicas da interpretação da Escritura. Criamos uma tabela de conversão profética, aonde alguns nomes são muito familiares na profecia e têm os seus significados distintos, sendo que, louvado seja Deus, nós falamos aí, criamos a tabela de conversão, né? Como quando nós vemos mulher na profecia, nós estamos falando de igreja. Quando eu vejo mar na profecia, eu estou falando de povos, nações. Quando eu vejo coroa na profecia, eu estou falando de vitória. E assim, nós criamos uma tabela de conversão profética e estamos aumentando ela aí, estamos adicionando mais nomes, né? Você que anotou aí, fez no papel a tabela, sempre que vier um nome novo, uma interpretação de um nome novo, acrescente na sua tabela profética, porque assim você terá mais conhecimento. Aula passada falamos sobre a estátua de Daniel, ou a estátua do sonho, da visão de Nabucodonosor. Explicamos sobre o que a estátua representava e eu usei a história para nos contar o que cada parte da estátua representava. Eu usei a história para nos mostrar que cada reino, que cada metal da estátua, cada parte da estátua simbolizava um reino, sendo os babilônicos, os medo-persas, os gregos e o Império Romano, e depois Roma misturada aí nas outras nações. Falamos disso na aula passada. E hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Nós vamos dar continuidade. Nós estamos aí hoje a aula de número... hoje de número 3 ou de número 4? Deixa eu ver aqui. Acho que é a aula de número 4, né? A nossa quarta aula. Nós vamos dar seguimento, tá bom? É isso mesmo, aula de número 4, nós vamos dar seguimento. Então, nós falamos Daniel 1, histórico, Daniel 2, a estátua, e nós vamos seguir aí na aula de número 4, aleluia, na verdade, de número 3, né? Aula de número 3, é isso mesmo. Hoje aí a aula de número 3, nós vamos falar sobre... Nós vamos falar, então, sobre... Nós vamos passeando na Bíblia aí, certo? Passeando na Bíblia, para que nós possamos entender e aprender sobre a palavra de Deus. Então, eu vi que Daniel 1 é um livro histórico contando da chegada deles na Babilônia. Daniel 2, nós temos aí a grande estátua, o grande sonho do rei Nabucodonosor e Daniel interpretando esse sonho. Então vamos para Daniel 3, mas o foco que nós vamos dar hoje, a ênfase, né, é começar a estudar os animais de Daniel 7. Mas para que eu chegue em Daniel 7, eu preciso entender um pouquinho mais sobre a palavra. Então vamos lá. Então Daniel, nós estudamos 1 e 2. Hoje, agora, nesse exato momento, nós vamos falar sobre Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, aleluia. Até o capítulo de número 4, capítulo 3 inteiro, até o capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos Nabucodonosor construindo uma grande estátua, tá? Uma grande estátua. Essa estátua ela tinha de mais ou menos 33 metros de altura, né, por 9 de grossura, né, de circunferência. Uma estátua muito grande, toda de ouro. Né? Então, Nabucodonosor faz essa estátua, nós vemos a história, né? Nós vemos ali os 3 jovens sendo jogados na fornalha de Daniel 3 e um pouquinho do capítulo, né, de Daniel 4, comecinho do capítulo de Daniel 4, vai contar sobre essa história. Nabucodonosor faz a estátua, tá? Uma estátua de ouro, em honra ao seu próprio nome, e pede para todo mundo, ordena que todo mundo adore a estátua. E
né, Ananias, Misael e Azarias, conhecido no texto, aleluia, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram e são jogados na fornalha e milagrosamente não morrem, né, porque o quarto homem passeia com eles dentro do fogo, né, o livramento. Então essa questão ela também é histórica, tá? Daniel 3 e um pedacinho ali, o primeiro capítulo de Daniel 4, é uma parte histórica, não tem o que se interpretar aí. O que o texto está falando é realmente o que você lê, é realmente o que você entende, tá bom? É exatamente como se lê, uma parte histórica. Então, Daniel 3 e Daniel 4, do verso 1 até o capítulo 1 ao 3, aleluia, é a mesma coisa. Nós estamos falando de uma visão, ou de uma visão não, de um conto histórico, de uma parte histórica do livro. Então não tem que se interpretar. Aí eu quero entrar em Daniel 4, tá? Daniel 4, capítulo 4, a partir do verso do capítulo 4, 4:22, Daniel 4:22, nós temos a visão da árvore, tá? Nós temos o sonho ali, na verdade, a visão de Nabucodonosor da árvore. Vamos entrar lá, vou ler o texto, tá? Essa aqui é linguagem profética, então vou ler com vocês, porque é o que nós estamos aprendendo aqui, interpretar profecias, tá? Olhando para o texto bíblico e interpretando a profecia à luz da Bíblia. Então, eu quero parar aqui em Daniel 4, capítulo de número 4, e o verso de número 4 também, até o verso de número 22. Eu vou ler o texto, eu quero que você preste atenção, porque aqui o texto vai me contar a profecia, o texto vai me revelar o significado, Deus dá o significado. Então vamos lá. Eu, Nabucodonosor, eu estou lendo Daniel 4:4, tá? Daniel capítulo 4, versículo 4, até o versículo de número 22, vai contar sobre essa questão da árvore. Vamos lá. Então, eu quero que você acompanhe comigo, preste bastante atenção aí, tá? Nesta leitura, para que nós possamos fazer a interpretação. Daniel 4, capítulo 4, verso 4, diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imagens, aleluia, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que se fosse introduzido na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me a visão dos meus sonhos que tive e a sua interpretação. Eis, pois, a visão da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, e estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo, descia do céu,
clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhei o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o seu tronco com as suas raízes. Ata com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens e dá a quem quer, e até os mais humildes, os homens dos homens, constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Eu estou aqui no versículo de número 18, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e vou pular para o verso de número 19, a gente já continua no verso 19, tá bom? Então aqui eu tenho um texto, como eu disse, nós vamos falar de interpretação de profecia. Eu não vou entrar em contexto bíblico, no sentido de estrutura do texto, tá? Eu não vou entrar na estrutura do texto, fazer correção de palavras ou colocação de frases aqui, não vou fazer isso. Vou fazer a interpretação da profecia, que é o tema base desse nosso estudo. Depois, posteriormente, nós podemos fazer uma outra série de estudos focado nisso, né? Na questão textual, tá? Na questão textual. Nós não vamos entrar nesse detalhe, a forma da fala do rei, né? Você vê que ele fala aqui: olha, Beltesazar, você em você habita o espírito dos deuses santos, tá? Isso aí é uma questão textual, porque era assim que Nabucodonosor entendia, né? Ele não tinha esse entendimento do Deus de Israel. Então, eu não vou entrar nessa parte textual, vou falar só da profecia. Outra série de estudos, nós podemos entrar nessa parte textual. Mas, enfim, Nabucodonosor teve um sonho. Nós vemos aqui que Nabucodonosor tem um sonho, e este sonho implica que ele vê uma grande árvore. Ele vê uma grande árvore, e nesta árvore ela crescia até os confins da terra. O que é confim da terra, pastor? Até as extremidades da terra. Era muito grande. De modo que todos os animais, as aves do céu, elas vinham para aquela árvore se abrigar debaixo daquela árvore. No entanto, o texto começa a ficar um pouco diferente, difícil de entender. Por quê? Ao mesmo tempo que Nabucodonosor está falando de uma árvore, ele fala que vê um vigia. No verso 13, ele fala: olha, eu vi descer do céu um vigia, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai os seus ramos. No verso 13, no verso 15, ele fala: olha, corta tudo, mas deixa o seu tronco. Corta tudo, porém deixa o seu tronco. Ele começa a falar: olha, prende esse tronco com cadeias de bronze. Peraí, para que prender uma árvore com cadeia de bronze? Aí ele começa a falar: olha, ele vai ser molhado com o orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais e a erva da terra. Peraí, uma árvore com erva, o que tem a ver isso? O que quer dizer uma coisa com a outra? Né? No final do verso 16 vai dizer que ele será molhado, né? A porção dele será com os animais, e se passará sobre ele 7 tempos. Aí eu tenho uma palavra profética: 7 tempos. Lembra que a gente estudou na nossa tabela profética lá? Se você está com ela em mãos aí,
você vai saber que tempos em profecia quer dizer anos, tá? Anos, 12 meses. Tempos quer dizer anos. Dias em profecia também quer dizer anos. Então, se eu tenho aqui 7 tempos, então eu entendo aqui que vai acontecer alguma coisa que vai durar 7 anos, tá? Vai passar 7 tempos e ele vai ser aí tirado, né, do meio dos homens. Então eu vejo aqui, aleluia, eu tenho uma palavra aqui, uma palavra profética. Tempos é igual a anos, vai se passar 7 anos. Vamos entender isso aqui. Eu olhei para o texto, eu não entendi nada, porque não é literal. Não se entende como se lê. Só que nesse caso aqui, a própria palavra, né, o texto mais fácil explica o mais difícil. A própria Bíblia vai me dar a interpretação. Vamos ver o verso de número 19. Eu vou ler 19 até o verso 22. Olha aqui a Bíblia mesmo me respondendo. Por isso que eu tenho que fazer a leitura, querido, ainda mais de livros proféticos, minuciosamente, com calma, compassadamente. Leio, opa, deu uma gaguejada, volto e leio de novo. Por quê? Porque senão isso aqui passa batido. Tem muito texto, e eu já mostrei para vocês na visão anterior, aqui nos textos anteriores, quando a gente citou alguns textos ali de Apocalipse, depois a gente vai entrar nos textos de Apocalipse. Terminando Daniel, a gente entra em Apocalipse, que tem muito texto profético, que o próprio texto se explica. O próprio texto dá a resposta. Eu tenho só que ler com calma. Verso 19, então, do capítulo 4 de Daniel. Olha aqui a resposta. Então Daniel, cujo o nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos se turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espantes, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Olha o verso 20. A árvore que vistes cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que crescestes e te fizestes forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Então, a árvore é alta e chegou até os confins da terra. Olha aqui, vamos ler um pouquinho mais. Então, aqui, do 19 ao 22, eu tenho a resposta. Daniel está dizendo, ô Nabucodonosor, a árvore é você. Você é a árvore. Você subiu até o céu. Você chegou até as extremidades da terra. A árvore aqui, a interpretação do sonho, é você. A árvore é você. Pastor, então toda vez que eu ver árvore no texto é Nabucodonosor? Não. Aí não. Por quê? Porque aqui eu não tenho mais textos para confirmar. Isso aqui nós vamos ver que isso aqui é uma profecia específica, tá bom? Mas vamos seguindo aí. Então o texto já me respondeu. Quem é a árvore? A árvore é Nabucodonosor. A árvore é o rei. Lembra que no sonho da estátua, a Babilônia era a cabeça de ouro, era a gigantesca nação, era a grande nação, representada pelo metal mais precioso, que é o ouro. Aqui nesse ponto, Daniel está dizendo, olha, você é a árvore grande, a árvore que chegou até o céu, um reinado estupendo, né? E nós vemos que na Babilônia, não só a Babilônia, mas mais a Babilônia, ela tinha um costume, né? Os reis antigos tinham esse costume, a Babilônia colocou isso muito bem em prática, que era o quê? Todas as nações dominadas, eles levavam cativo para a Babilônia, ele não deixava os povos nos seus lugares, eles levavam todo mundo para a Babilônia. Por quê? Porque o que mostra a grandeza do rei é quantas pessoas ele lidera. Não adianta um rei com uma pessoa,
Um rei com uma única pessoa, com um único súdito, ele é um rei fraco. Mas um rei com milhões e milhões de pessoas, ele é gigante. O que mede a grandeza de um rei é o quantas pessoas ele lidera. E Nabucodonosor pôs isso muito bem em prática, fazendo o quê? Levando todo mundo cativo. Todo mundo que ele pegava, ele transportava para a Babilônia. Quando você vai estudar sobre essa leva, né? Esdras vai falar, Neemias vai falar sobre isso, Esdras fala um pouquinho mais, sobre essa leva, era muito longe, mas eles foram caminhando, né? Eram quilômetros e quilômetros de caminhada, e eles foram, tipo assim, não era 50, 100 quilômetros, era tipo, a Babilônia estava a 1.000 quilômetros de Jerusalém. No entanto, Nabucodonosor pegou as levas e levava eles de a pé, caminhando até a grande Babilônia, para ser esse grande rei. E essa árvore grande, frondosa, que abrigava todos os povos debaixo dela, era o rei Nabucodonosor. Bom, o rei Nabucodonosor. Você vê que na visão da estátua, que nós falamos na aula passada, está falando do Império Babilônico. Aqui não, aqui é o rei Nabucodonosor. Verso 23. E quanto o que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu. Então, olha, a árvore Nabucodonosor. E esse vigia? Esse vigia, aqui no verso 23, está dizendo, o vigia que dizia, cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. E ata com cadeias de ferro e bronze, e na erva do campo seja molhado com o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Daniel está falando, essa parte da profecia, olha o que isso significa, verso 24. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, né? Aquele vigia é um mensageiro, um anjo. O anjo vem trazer a mensagem, ele é mensageiro, tá? Esse é um decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, o meu senhor, vai vir sobre você, Nabucodonosor. Verso 25, será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Enquanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o seu trono voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina, que Deus reina, que o céu é que comanda. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Só um segundo, querido, deixa eu tirar aqui o fundo aqui, que ele mudou. Vai propagando. Senão eu não consigo falar com vocês, só um minutinho. Era só 32 minutos. É um fundo mais tranquilo, senão não dá para a gente conversar. Entenda então, queridos, que a árvore era Nabucodonosor, o anjo, o mensageiro de Deus, o anjo de Deus trazendo a notícia, né? O decreto de Deus, o decreto do Altíssimo. E ele seria cortado por quê? Nós vemos que Nabucodonosor, ele é um homem muito vaidoso. E ele começa a atribuir as suas grandes conquistas a ele mesmo. Ele começa a atribuir as suas grandes conquistas a ele mesmo. E não reconhece Deus como Deus dos céus. Nabucodonosor é um cara um tanto quanto difícil, né? Por quê? Porque Nabucodonosor, ele tem ali Daniel junto com ele, que vai dar a interpretação do primeiro sonho.
Nabucodonosor vê no capítulo 3 e um pedacinho do capítulo 4, o jovem sendo jogado na fornalha e Deus dando livramento, e mesmo assim ele não adora a Deus. Você vê que quando ele chama Daniel, ele vai falar: olha, você é servo dos, né, o espírito dos deuses habita em você, né, com aquela ideia ainda pagã, aquela ideia politeísta, aquela ideia, né, caldeia ali dos caldeus mesmo, aquela ideia, né, do povo da Mesopotâmia, aquela ideia de adorar muitos deuses. E no entanto, Daniel vai falar: olha, eu vou dar um conselho. Você vai ser retirado do meio dos homens, mas pratica a justiça, quem sabe se prolongue, né? Quem sabe se prolongue aí os seus dias de vida. Nós vamos ver então do versículo 28 até o versículo de número 37, que Nabucodonosor ele não, né, ele não faz nada, né? Ele não faz o que Daniel falou, né? O verso 28 diz assim: todas as coisas vieram sobre o rei ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, aleluia, para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado de dentro dos homens, e a tua morada será com os animais, e fartar-te-ão com a erva do campo, como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a ele a quem quer. E a Bíblia diz aqui no verso 33 que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele virou um bicho, né? Ele foi retirado do meio dos homens. Então, eu tenho aqui em Daniel 3, Daniel 4, essa visão, né, essa profecia da árvore, e não só a profecia em si, que é complicada de se entender se eu ler só a profecia, mas a própria Bíblia está me fazendo o quê? Me dando a resposta. Então, eu estou usando aqui o primeiro conceito de interpretação de profecia, que é o quê? Texto mais fácil, explico mais difícil. A primeira parte do capítulo 4 é difícil, só que aí o texto mais fácil. A segunda parte do capítulo 4 é mais fácil. Me explica, então, a segunda parte me explica a primeira parte. Textos mais fáceis explicando os mais difíceis. Então, usei o primeiro conceito de interpretação de profecia. Está interpretado a profecia de Daniel 4. Vamos entender isso aqui, ó. Nesse caso, a linguagem profética é específica, tá? Eu não vou tirar nem desses nomes aqui para a tabela de conversão profética. Por quê? Porque esses termos usados dessa árvore, dessa questão aqui, é específico só para essa profecia. Nós não vamos ver que ela aparece em outros lugares, tá bom? Ela não aparece em outros lugares como os demais textos da tabela profética que eu mostrei para vocês, que aparece em mais de um texto, né, mais de um contexto. Então, nesse caso aqui, a profecia é específica, não serve para a nossa tabela profética. Se você continuar lendo aqui, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, né? Mas a Bíblia diz aqui no versículo 34 que: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos, que diz, os 7 tempos. Olhei para o céu e tornou-me vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e o glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo o domínio é o domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Então, nós vamos se cumprindo aqui a profecia. O texto fácil explicou o difícil, tá? Então, se eu for olhar aqui, nós temos o quê? Usando os dois princípios básicos, nós usamos os dois princípios básicos de interpretação e profecia, que são os textos, né? E a história, no caso aqui, está junto, né? Eu nem preciso pesquisar na história, porque a profecia foi dada e no mesmo texto ela já aconteceu, né? Tem registro da história em histórias
nos registros da história da Babilônia? Tem. Só que aqui eu não preciso buscar porque já está aqui na Bíblia. Como eu disse, a árvore aqui nós já falamos, simboliza Nabucodonosor. 7 tempos, nós sabemos que tempos são anos. Nós temos o cumprimento. Ok, Daniel 4 finalizado. Daniel 5, o que temos em Daniel 5? Daniel 5, o banquete do rei Belsazar. Nós temos em Daniel 5 a queda da Babilônia. É uma questão também histórica. A única coisa que me chama a atenção aqui no texto de Daniel 5 é que o rei Belsazar estava engrandecendo o Deus de ouro, as suas conquistas, a sua riqueza, Mamon. Então aparece dedos, a Bíblia diz que aparece dedos de uma mão e escreve na parede, Tekel, Tekel, Persice, não me falha a memória, deixa eu ver se eu acho que no texto. É isso mesmo. Tekel, não, Mene, Mene, Tekel, Persi, ou Pérez, que quer dizer que o reino foi retirado. Aqui não tem muita questão profética, não tem profecia aqui, é histórico. Só vai narrar os fatos acontecidos. O que eu tenho de irrelevante ou de diferente, tudo não que o texto não seja relevante para a nossa aula, tá? Quero deixar bem claro. Relevante para a nossa aula, que é um pouco mais complicado, não é uma questão profética, mas é só essa aparição de uma mão dizendo, olha, o seu reinado foi pesado na balança e você foi achado em falta, o reinado foi tirado de você. Então, nós temos a queda da grande Babilônia no capítulo 5. O que me chama a atenção? Me chama a atenção a aula passada. Por quê? Porque a Bíblia diz, nós vimos na aula passada, em Daniel 2, que depois da cabeça de ouro da estátua, o que eu teria? Eu teria o peitoral de prata, o peito e os braços de prata. Quem que é esse reinado? O reinado medo-persa, os medos e os persas. Tá? Então eu tenho o reinado medo-persa. Eu estou vendo isso acontecer no capítulo 5. Capítulo 5 tem a queda da Babilônia. Quem que invade? Os medo-persas. Por isso que eu consigo interpretar pela história. O que foi profetizado em Daniel 2 está acontecendo em Daniel 5, tá? Valendo ressaltar aqui que o texto vai dizer assim, ó, e o rei Belsazar deu um grande banquete, para 1000 dos seus senhores, Então aqui o texto está dizendo que ele trazia que o seu pai, ele era filho de Nabucodonosor, tá? Então aqui nós vemos o quê? A queda da Babilônia. A queda da Babilônia, capítulo 5, não tem muito o que eu falar, tá? Aqui não. Se surgir dúvida, pastor, eu quero que o senhor me fala sobre tal ponto do capítulo 5. Sobre tal ponto do capítulo 5. Aí você me manda aí, a pergunta, e aí eu vou te responder. Mas na ênfase do nosso estudo, que é a interpretação de profecia, não tem muito o que falar no capítulo 5. Capítulo 6, tá? Fica sendo o capítulo 5, é o capítulo histórico, o que está escrito lá, o que aconteceu realmente. A mesma coisa no capítulo 6. É um capítulo muito conhecido da amada igreja. Por quê? Porque o capítulo 6 vai falar de Daniel na cova dos leões. Capítulo de número 6 de Daniel fala sobre Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Não tem o que falar aqui. Isso aqui também é histórico. O que está escrito aqui é o que realmente aconteceu, Ele foi traído ali, as pessoas fizeram uma traição com Daniel, no sentido de que eles sabiam que ele era fiel a Deus e nada o faria parar de orar. Então eles inventam ali, dão uma tapeada no rei, que é um rei da linhagem medo-persa, Se eu não me engano é o rei Dário, é isso mesmo, Dario, Ele gosta de Daniel, porque Daniel também tem no alto escalão ali do reinado medo-persa, e eles tapeiam Daniel ali. Daniel continua orando, porque ele não vai parar de orar, não importa o decreto, ele continua a orar,
E aí eles lançam ele na cova dos leões, e nós vemos o quê? Um grande milagre, um grande livramento de Deus acontecendo em Daniel 6. Porém, não é profecia, é só Deus agindo. E aí nós entramos no que nós vamos começar a falar hoje. Nós vamos começar. Por quê? Deixa eu ver aqui com quanto tempo que eu estou de live. Só um segundinho. Funciona. 45 minutos de live já. Eu vou entrar em Daniel 7. Não dá para fazer Daniel 7 numa aula. Impossível. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos entrar numa das maiores profecias do livro de Daniel. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Uma das maiores profecias do livro de Daniel é o capítulo 7. Pastor, mas não tem as 70 semanas, não é a maior profecia do livro de Daniel? Como eu disse, é uma das maiores. Tem as 70 semanas, né, lá na frente. Lá na frente, em Daniel 9, a gente vai falar sobre as 70 semanas, mas Daniel 7 é uma grande profecia. Até porque, para me entender um pouquinho das 70 semanas e de Daniel 8, eu tenho que estar bem pontuado em Daniel 7. E essa é uma das mais intrigantes e maiores profecias do livro de Daniel. E eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? Porque a gente vai conseguir falar, não vamos conseguir falar tudo, tá? Nós vamos começar a aula, né? Eu vou falar aí 45 minutos, nós vamos falar no máximo aí 15 minutinhos só, né, de Daniel 7, só entrar numa introdução. E quarta-feira, não sei se é amanhã, na próxima, né, nós vamos entrar aí, né, de cabeça aí nesse texto maravilhoso da Bíblia, esse texto muito diferente e interessante, empolgante de se ler, porque nós vamos ver aqui coisas, né, muito diferentes. Vamos entender o seguinte: a palavra do Senhor em Daniel 7 vai falar sobre os 4 animais. Os 4 animais. Tá? E aqui nós vamos usar muita questão de interpretação. Tá? Nós vamos usar nossa tabelinha profética, nós vamos usar bastante interpretação. Por quê, pastor? Porque esse texto aqui ele está recheado de profecia. Ele é totalmente profético. Mas para a gente entrar em Daniel 7, eu quero ressaltar algumas informações relevantes, importantíssimas. Preste atenção. Daniel 7 acontece aproximadamente 50 anos, tá? Depois da revelação de Daniel 2, tá? Então, Daniel 7, capítulo 7 do livro de Daniel, acontece aproximadamente 50 anos depois daquele sonho da estátua que Nabucodonosor teve, tá? Nabucodonosor já tinha morrido, Belsazar, que era o filho, já tinha passado, e o reinado babilônico já tinha acabado, tá? E ele está vendo, então, se cumprindo a profecia da estátua, ele vê isso se cumprindo no reinado medo-persa, quando, né, Dario invade a Babilônia, juntamente com Ciro. Nós vemos isso aí. Ele vê, né, Daniel vê isso aí, ele está vendo que está acontecendo aquilo que ele viu. Só que isso passa muito tempo, 50 anos depois daquela profecia de Daniel 2, Daniel tem essa profecia, Deus dá essa profecia de Daniel 7 para Daniel. Né? Então, nós temos aí 50 anos depois da revelação do sonho. Isso é dado importante. Vale ressaltar que Daniel tinha, nessa época, aproximadamente 70 anos. Tá? Daniel já era velho, ele estava com 70 anos de idade. Né? E ainda assim, Deus falando com ele, você vê uma intimidade muito grande de Daniel para com Deus. Né? Daniel é um homem de oração, Daniel nos ensina muito na questão de oração, na questão de propósito, de consagração. E a gente vê que Deus, ao longo de toda a vida de Daniel, mostra coisas extraordinárias, grandiosas para Daniel. Isso vale ressaltar nessa aula que nós devemos ter uma vida de oração com Deus. Vale pegar esse ponto e ressaltar com você que está me assistindo, que vale a pena, tá, nós termos uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de consagração diante de Deus, de propósito diante de Deus. Por quê? Porque isso gera intimidade de você com o Senhor. Né? A gente vê isso claramente na vida de Daniel.
Né? Por quê? Porque em Daniel 1, eu tenho Daniel vindo de Jerusalém para Babilônia. E Daniel tinha por volta dos seus 13, 14 anos no máximo, quando ele é arrancado de Jerusalém para Babilônia. E Daniel já tem propósito com Deus, ele, né? A gente vê lá em Daniel 1 que ele não quer comer do manjar do rei, ele não aceita comer da mesa impura do rei. E ao longo da vida de Daniel, ele lá da cova dos leões, a gente vê grandes coisas acontecendo com Daniel. O capítulo 2, a estátua, o capítulo 5, a queda da Babilônia, e Daniel está ali. E isso aqui vale ressaltar porque 50 anos se passou e Daniel ainda está sendo honrado por Deus, e Deus está falando profundamente com Daniel. Às vezes a gente quer que Deus fale profundamente conosco, mas a gente não quer ter uma vida de profunda busca, de profunda oração. A gente não quer nem ler a Bíblia, né? A gente olha, pega a Bíblia assim, vai, tá bom, põe lá no cantinho, tá? Não larga na prateleira, larga dentro de uma gaveta, na cabeceira da cama. Nós temos que ter essa vida de busca. Então, vale ressaltar esses pontos aqui antes de entrarmos em Daniel 7. Isso acontece, outra questão, isso acontece aí no ano de 533 a.C., que é o primeiro ano do rei Belsazar. Tá? Isso acontece, então, no ano de 553 a.C., o primeiro ano do rei Belsazar. 9 anos após a morte do rei Nabucodonosor. Tá? Esses dados são interessantes e vale ressaltar. Interessante a gente ver o capítulo 7, porque se eu estou falando que isso acontece, eu estou falando não, quem está falando é a Bíblia, tá? Ó, Daniel 7, tá? Você que está aí me assistindo, tá? Nós estamos falando de Daniel 7, eu vou tentar virar a câmera aqui para você conseguir acompanhar, peraí. Olha lá, Daniel 7, cadê você? Daniel 7, aqui, ó. Daniel 7, a visão dos 4 animais. Olha ali, ó. No primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. E vi nas visões de sua cabeça, quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, ó, no primeiro ano do rei Belsazar, você está vendo aí a página da minha Bíblia. Então, vale ressaltar que Daniel 7 acontece no primeiro ano do rei Belsazar. O que isso quer dizer, pastor? Daniel tinha já 50 anos depois, tá? 50 anos depois daquela profecia da estátua, do sonho, da interpretação do sonho profético de Nabucodonosor. Daniel está com aproximadamente 70 anos, e isso acontece no ano de 553 a.C. O que vale ressaltar é que, se é no primeiro ano do rei Belsazar, Daniel capítulo 7 aconteceu antes de Daniel capítulo 5, tá? Isso aqui vale ressaltar porque a nossa Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Eu falo muito isso aí com os irmãos, o pessoal que me acompanha aí sabe, né? Os irmãos que estão com a gente aí no dia a dia sabem que eu bato muito em cima disso. Presta atenção no texto, presta atenção na leitura, tem que ler a Bíblia com atenção. Por quê? Porque senão você não entende a ordem dos fatos. Daniel 7 está antes de Daniel 5. Como assim, pastor? Daniel 5 é a queda da Babilônia. Daniel 7 está no primeiro ano, no primeiro ano do reinado do rei Belsazar. A Babilônia não caiu no primeiro ano que ele reinou, tá? Não caiu. Nós vamos ver isso aí ao longo do estudo. Mas, no entanto, isso aqui está dizendo que é no primeiro ano. Ela cai. Os medo-persas vão tomar conta? Vão. Só que isso aqui aconteceu antes do capítulo 5. Eu estou te explicando isso aqui por quê? Eu falei de Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6, e agora eu estou em Daniel 7. Para você entender que não está em ordem cronológica. Essa história que nós vamos estudar, começar nessa aula e continuar nas seguintes, é uma história que acontece antes do capítulo 5 de Daniel, no primeiro ano do reinado do rei Belsazar, que é filho do rei Nabucodonosor. Então vamos entender isso aqui. Isso acontece no primeiro ano, então isso acontece antes do capítulo 5. Vamos entender então Daniel 7, os 4 animais. Olha que texto intrigante, olha que texto maravilhoso de se ler, de se entender. Tá? Olha aqui que maravilha. Como eu disse, eu só vou começar ele porque nós temos aí já quase uma hora de live
e eu não vou ficar fazendo live muito comprida, como eu disse, porque senão você não presta atenção. E o intuito é de você ficar fisgado aqui, aprender o texto bíblico, é comer a Bíblia mesmo, é aprender a palavra de Deus. Então eu não quero ser enfadonho, não quero ser cansativo, eu quero que você, em todo o tempo que você esteja aí na live comigo, você esteja ligado e aprendendo, tá? A minha missão aqui com essa live é fazer agregar valores espirituais e físicos na sua vida e você aprender mais da Bíblia. Então, eu não vou ficar aí fazendo live de 3 horas, porque você não vai nem prestar atenção. Então, vamos começar a leitura aqui. Quarta-feira, sem ser amanhã, na próxima, nós vamos ler de novo, porque isso aqui é maravilhoso. Presta atenção, eu vou fazer a leitura do texto de Daniel 7. Versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um do outro, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado, aleluia, da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas e entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava grandes coisas, ou blasfêmias. Eu continuei olhando, até que foram postos tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. E estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel,
o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Louvado seja Deus. Querido, esse texto aqui é magnífico. É um texto maravilhoso, um texto muito bacana. Por quê? Porque é um texto que chama a nossa atenção, que prende a nossa atenção. Eu acabei de falar de 4 animais aqui, né? Animais totalmente incomuns, animais aquém do que nós já vimos. Ah, pastor, esse animal aí que o senhor falou não existe. Realmente, esse texto de Daniel 7, ele não é literal, tá? Como eu disse, nós vamos usar a linguagem profética, nós vamos usar a nossa tabela de conversão profética para aprender sobre Daniel 7. Porque é impossível nós entendermos Daniel 7 sem nós, aleluia, termos a tabela profética em mão, sem nós olharmos minuciosamente para o texto. É o que nós vamos fazer na aula que vem. É o que nós vamos fazer versículo por versículo de Daniel 7. Tá? Então você não pode perder a aula de quarta-feira. Você não pode perder, não é quarta amanhã não, tá bom? É quarta que vem, sem ser amanhã a próxima. Você não pode perder. Por quê, pastor? Porque nós vamos fazer versículo por versículo da profecia. Se usando a nossa tabela de conversão profética, irmão, vai ser muito fácil de decifrar isso aqui. Vai ser muito fácil. São 4 animais terríveis, tá? 4 animais terríveis aqui, diferentes um do outro. Olha aqui, um leão que tinha asas. Um leão que tinha asas, olha que doido. Um urso que era meio troncho, um lado era mais alto que o outro, tinha 3 costelas na sua boca, né? Um leopardo, tá? Um leopardo, aqui o texto diz que tinha um leopardo, e ele tinha 4 asas de ave, tá? E nas suas e depois o 4º animal terrível, um animal muito diferente, que tinha dentes de ferro e comia muita carne, ia destruindo tudo, tá? Esses são os 4 animais da visão de Daniel, e nós vamos interpretar aqui todos, aleluia, todos esses textos quarta-feira que vem, tá? O presbítero João está dizendo assim, ó, esse leão nessa passagem pode ser o diabo? Não, viu, presbítero João Vitor? Ele não é o diabo, o leão não é o diabo. Isso eu posso te responder aí, né, dando uma suma. O leão da passagem é o diabo? Não, ele não é o diabo. Pastor, eu quero saber quem que é esse leão aqui. Quarta-feira que vem, eu te espero a partir das 8 horas. Nós estamos aí com 1h03 de live. Eu não vou prosseguir, tá? Não vou prosseguir, porque senão fica muito enfadonho e cansativo. Você não presta atenção e você tem que estar vidrado nisso aqui, querido. Daniel 7. Nós temos que estar coladinhos aqui, porque nós vamos destrinchar versículo por versículo. As palavras mais difíceis, nós vamos destrinchá-las todas e entender a profecia. Pastor, o que nós vamos usar na aula que vem para aprender e entender essa profecia? Os 2 princípios básicos de conversão profética. Qual é, pastor? Vamos repetir eles aí. Nós já falamos dele nessa aula, na aula passada. Textos mais fáceis explicando os textos mais difíceis. Lê com atenção, porque a Bíblia vai me falar muita coisa. Só que o que a Bíblia não me disser, eu vou usar, eu vou buscar na história, eu vou destrinchar na história e eu vou ver a profecia se cumprindo, a história trabalhando ao nosso favor e nos ajudando na interpretação da profecia. Aula que vem, Daniel 7, os 4 animais. Aula que vem, Daniel 7, os 4 animais. Não vou perder, o presbítero está dizendo aí, você também, querido, não perca, chama mais um para essa aula, tá muito gostoso, irmão. Tá bênção de Deus essa aula de quarta-feira, porque isso aqui é maravilhoso. Aprender a Bíblia Sagrada, aprender sobre as profecias do Reino de Deus não tem preço, não tem preço, tá? Não perca, quarta-feira que vem, você é meu convidado especial, a partir das 8 horas, nós estaremos aqui falando sobre a palavra de Deus, Daniel 7, os 4 animais é a nossa temática da aula que vem de quarta-feira. Você não pode perder. Você tem que estar com a gente aqui para aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada. Nós vamos destrinchar o Daniel todo e vamos entrar em Apocalipse. Essa série de estudo está maravilhosa. Você que entrou aí, você que entrou na live agora e não sabe, não viu as outras aulas, estão todas aí no Facebook,
né? Se você quer passar para alguém que não tem Facebook, né, que não tem acesso ao Facebook, tá lá no meu canal no YouTube, Pastor David Evangelista, tem uma playlist lá, uma playlist, Daniel e Apocalipse, tá todas as aulas lá na playlist. Essa aula que você está assistindo agora, amanhã já tá lá no YouTube também, para quem quiser assistir, poder assistir, tá certo? Deus abençoe você, tua casa, tua família, tá? E eu vou orar por você, a gente encerra nessa noite. Aula que vem, Daniel 7, os 4 animais. Amém? Deus abençoe. Estenda a mão aí, vou dar a bênção apostólica e a gente encerra. Eu te abençoo, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre tudo que diz ao teu respeito, hoje até a vinda de Cristo e eternamente. Você que é a noiva, santa e adornado Cordeiro diz, amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vocês. Quarta-feira que vem, não perca essa aula, querido. Tá muito bom. Daniel 7, os 4 animais. Vamos aprender, vamos descobrir pela palavra de Deus quem são esses 4 animais. Não perca. Eu espero você aqui quarta-feira que vem, a partir das 20 horas. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.